Robert De Niro é mais do que apenas um ícone de Hollywood, conhecido por seus papéis inesquecíveis em clássicos como Goodfellas e Taxi Driver. Por trás do exterior duro e das atuações lendárias, há uma história profundamente pessoal, que ele manteve em segredo durante grande parte de sua vida. Você leu o diário dele? Sim, e nele, ele revela que deixou sua esposa ao perceber sua homossexualidade. Agora, aos 81 anos, De Niro está se abrindo sobre um lado seu muito distante do brilho e do glamour de Hollywood. Uma história entrelaçada com segredos de família e o complexo relacionamento com seu pai, que moldou o homem por trás das telas. Robert aprendeu o segredo de seu pai. Robert De Niro descobriu um drama da vida real que o atingiu em cheio, como se tivesse saído de seus próprios filmes. Após o falecimento de seu pai, Robert De Niro Sr., em 1993, Robert Jr. se deparou com um estoque de diários deixados por seu pai, intocados e cheios de segredos. Acontece que havia um lado de seu pai que ele nunca tinha visto. Robert Sr. era um grande nome no mundo da arte de Nova York, mas mantinha muita coisa em segredo. Mais tarde, De Niro estudou com Hans Hofmann em Provincetown, onde se aprofundou no expressionismo abstrato e no cubismo, fundamentais para a evolução de seu trabalho. Durante esse período, ele conheceu Virginia Admiral, outra artista que se tornou sua esposa. Eles se estabeleceram em Greenwich Village, em Nova York, uma cena repleta de criativos, onde seu loft se tornou o local de artistas e pensadores, como Anais Nin, Henry Miller e Tennessee Williams. Mas depois que seu filho Robert Jr. nasceu em 1943, De Niro Sr. fez uma escolha difícil para a época. Ele se assumiu gay. Isso levou à separação do casal, marcando um momento decisivo em sua vida, pois ele começou a viver mais abertamente, mesmo em uma época em que esse era um caminho difícil. No entanto, sua carreira continuou em ascensão. De Niro trabalhou no Museum of Non-Objective Art, Museu de Arte Não Objetiva, por 5 anos, e sua grande chance veio quando seu trabalho foi exibido na galeria Art of this Century, de Peggy Guggenheim, o mesmo lugar que impulsionou lendas como Jackson Pollock e Mark Rothko. Sua primeira exposição individual lá, em 1946, o colocou no mapa, mas em 1949, um incêndio no estúdio destruiu grande parte de seu trabalho. Um golpe que teria feito algumas pessoas desistirem, mas De Niro continuou seguindo em frente. O trabalho de De Niro Sr., chamado de francês demais pelos críticos, muitas vezes foi deixado de lado ao lado de gigantes como Pollock e de Kooning, o que o deixou frustrado e faminto pelo respeito que achava merecer. Enquanto a estrela de Robert estava crescendo em Hollywood, a saúde de seu pai despencou. De Niro Sr. foi diagnosticado com câncer de próstata e faleceu no dia de seu aniversário de 71 anos, em 1993. Nos anos 50, o trabalho de De Niro brilhou na Charles Egan Gallery, recebendo elogios por suas cores vivas e formas dinâmicas. Ele recebeu prêmios como o da Longview Foundation, em 1958, o que o colocou solidamente no centro das atenções. Na década de 60, ele estava pintando na França e chamando a atenção de colecionadores, incluindo Joseph Hirshhorn, cuja coleção mais tarde seria a base do Museu Hirshhorn. Robert Jr. não sabia que seu pai estava lutando contra sua sexualidade, algo que ele mantinha em segredo, até mesmo de seu próprio filho. Nos últimos anos, De Niro não estava tão presente quanto gostaria, um arrependimento que o atormenta. Ele acredita que, se tivesse se esforçado mais no tratamento, seu pai ainda poderia estar aqui hoje. Mas, além da ausência física, o que mais pesa sobre ele são as chances perdidas de se conectar, de se aprofundar nas camadas de quem seu pai era. Antigamente, ser gay era algo que se guardava para si mesmo. E Robert Sr. escreveu sobre o sentimento de culpa e de estar dilacerado por dentro. Ele queria ser consertado, mas também não queria realmente mudar quem ele era no fundo. Era como se ele estivesse dividido entre ser ele mesmo e ser o que a sociedade queria que ele fosse. Para Robert Jr., ler tudo isso foi difícil. Ele viu como seu pai se sentia sozinho, travando batalhas sobre as quais não podia falar. Uma entrada o atingiu com força, na qual seu pai falava que queria se conectar com ele, mas tinha medo de ser rejeitado. Foi difícil, mas abriu uma compreensão totalmente nova de quem seu pai realmente era. Essa revelação fez Robert Jr. dar um passo atrás e pensar em como ele queria que sua própria família se sentisse. Ele decidiu que criaria seus filhos de forma diferente, certificando-se de que eles soubessem que poderiam ser verdadeiros com ele, sem julgamentos. Esse arrependimento, os momentos perdidos e as palavras não ditas, atingiram De Niro com força suficiente para provocar um tipo diferente de homenagem. Um documentário, Remembering the Artist, Robert De Niro, Sr., que foi ao ar na HBO. Por meio de imagens de família, fotos e uma olhada na arte de seu pai, o documentário mostra ao mundo o homem por trás do pincel,
Um pai, um talento e uma alma presa entre mundos. Robert De Niro, Sr. captura não apenas o legado de um pai, mas também as lutas mais amplas de artistas e indivíduos LGBTQ, que, como De Niro Sr., muitas vezes se encontram em desacordo com as expectativas da sociedade. Por meio da narração dedicada de Robert De Niro Jr., os espectadores são convidados a confrontar as batalhas silenciosas que seu pai enfrentou, tanto na vida quanto na arte. Para De Niro, esse filme é mais do que um projeto. É uma forma de manter viva a memória de seu pai, de dar ao seu trabalho o destaque que merece e, talvez, de compensar os momentos em que ele não pôde estar presente. Ele manteve o estúdio do pai intacto na cidade de Nova York, guardando-o como um santuário para o seu legado, na esperança de que compartilhar a história do pai incentive outras pessoas a olharem com mais atenção para seus próprios relacionamentos. Com Remembering the Artist, De Niro não apenas homenageia seu pai, ele encara seus próprios arrependimentos de frente, tentando transformar esses sentimentos em algo poderoso. É uma história que atinge em cheio qualquer pessoa que tenha perdido alguém que gostaria de ter conhecido melhor. Não é de surpreender que o pai de De Niro fosse tão reservado, pois seu filho também é reservado em relação à sua vida. Vamos dar uma olhada rápida em como Robert De Niro viveu sua própria vida nas sombras. O Rei das Sombras. A abordagem tranquila de Robert De Niro em relação à fama é um estudo de contrastes, um dos rostos mais reconhecidos do cinema, mas um dos homens menos conhecidos fora das telas. Sua filosofia de vida parece ser tão meticulosamente elaborada quanto seus personagens, valorizando o mistério em detrimento da atenção, o que só aprofundou seu fascínio. Criado entre artistas e sonhadores no Greenwich Village, em Nova York, De Niro aprendeu cedo o valor da individualidade e da discrição. Esse cenário de criatividade boêmia promoveu um forte senso de identidade, mas também o colocou em um caminho marcado por limites que poucas outras estrelas ousariam respeitar. Para De Niro, a fama é algo que deve ser administrado e não tolerado. Ao longo de sua carreira, sua reputação de ator recluso gerou uma espécie de mito em torno de sua identidade. Mesmo quando ele deu vida a personagens icônicos, do taciturno Travis Bickle em Taxi Driver ao volátil Jake LaMotta em Raging Bull, sua própria personalidade permaneceu um enigma. Fora das telas, a dedicação de De Niro à sua arte é rivalizada apenas pela dedicação à sua privacidade. Amigos o descrevem como introspectivo, observando que ele carrega uma intensidade semelhante à dos personagens que retrata, mas temperada pela sensibilidade. De Niro tem demonstrado repetidamente que a arte é mais importante para ele do que a aclamação. Quanto mais ele se dedica a seus papéis, mais ele protege seu verdadeiro eu. Na década de 1980, eventos fora da tela consolidaram seu desejo de evitar o escrutínio público. Quando seu papel em Taxi Driver foi associado à tentativa de assassinato do presidente Reagan, De Niro ficou arrasado, subitamente confrontado com as consequências não intencionais de seu trabalho. A perda de seu amigo John Belushi o distanciou ainda mais da cultura festiva de Hollywood, levando-o a papéis ainda mais desafiadores e aprofundando sua decisão de manter sua vida privada em segredo. Em meio a essa existência reservada, a colaboração de De Niro com Martin Scorsese surgiu como uma relação decisiva em sua vida e carreira. Juntos, eles produziram uma série de filmes que refletem a essência crua e sem filtros da experiência humana. Seu trabalho explora temas de solidão, obsessão e identidade. As mesmas facetas da vida que De Niro, em seu mundo pessoal, mantém ocultas. Scorsese sempre foi o intérprete da vida interior de De Niro, criando personagens que oferecem raros vislumbres do coração de um homem que se revela apenas em seus próprios termos. Em sua vida pessoal, os relacionamentos de De Niro permanecem tão privados quanto o resto de seu mundo. Seus casamentos e amizades são, em grande parte, livres dos olhos do público, marcados por uma lealdade aos entes queridos e uma separação deliberada de sua personalidade na tela. Vamos detalhar a linha do tempo de seus relacionamentos, casamentos e alguns romances famosos. Tudo começou com Diane Abbott, uma atriz e cantora com quem De Niro se casou em 1976. Eles até dividiram a tela em Taxi Driver, onde ela fez uma participação especial. Durante os anos que passaram juntos, eles tiveram um filho, Rafael, e De Niro adotou a filha de Diane, Drena, o que o tornou um verdadeiro caso de família. Embora tenham terminado em 88, De Niro manteve a calma, e os dois continuaram unidos como co-pais. Depois de Abbott, a vida amorosa de De Niro virou assunto de tabloide. No final da década de 1980, ele estava ligado à modelo Touke Smith. O relacionamento deles não era brincadeira. E, em 1995, eles tiveram gêmeos, Julian e Aaron, por meio de uma barriga de aluguel. Apesar de nunca terem se casado, De Niro era um pai exemplar, mantendo-se próximo e dando atenção aos filhos. Depois, houve aquele namoro que virou manchete com a supermodelo Naomi Campbell, no início dos anos 1990.
Os dois ícones foram vistos juntos, o que incendiou os boatos. Embora tenha durado pouco, o namoro de De Niro e Campbell foi um daqueles momentos clássicos de Hollywood, em que dois mundos se chocam. Em 1997, De Niro fez outra viagem pelo corredor com Grace Hightower, uma ex-comissária de bordo. O relacionamento deles foi uma viagem louca, repleta de drama, maquiagens e rompimentos. Eles tiveram seu filho, Elliot, em 1998, mas se separaram no ano seguinte. Mas, no verdadeiro estilo De Niro, eles se reconciliaram em 2004 e até renovaram seus votos. Mais tarde, tiveram uma filha, Helen Grace, em 2011, por meio de uma barriga de aluguel. Infelizmente, apesar de suas tentativas de fazer as coisas funcionarem, eles se separaram definitivamente em 2018, mantendo as coisas tranquilas para as crianças. Ultimamente, De Niro tem mantido sua vida amorosa discreta, mas sua história ainda deixa os fãs curiosos. O fato de ele ter conseguido manter a amizade com antigos amores, como Abbott e Smith, diz muito sobre o tipo de respeito que ele tem pelos relacionamentos e pela vida familiar. No entanto, o fato de ser reservado não poupou De Niro de escândalos. Em 2023, a ex-assistente executiva de Robert De Niro falou sobre sua experiência traumática ao trabalhar para o ator. O drama no tribunal entre Robert De Niro e seu ex-assistente executivo, Graham Chase Robinson, expôs algumas alegações sérias que dão um toque sombrio à imagem pública do ator. De acordo com Robinson, trabalhar para De Niro significava lidar com exigências controladoras e, às vezes, humilhantes. Ela mencionou um momento desconfortável, em que De Niro supostamente pediu que ela coçasse suas costas, recusando sua sugestão de usar um aparelho, e em vez disso dizendo: "Gosto do jeito que você faz isso." Para Robinson, esse foi um exemplo do jogo de poder incômodo, que, segundo ela, fazia parte de seu trabalho. O peso emocional da função cobrou seu preço. Robinson descreveu um intenso colapso mental que a deixou desamparada e esgotada. Ela testemunhou que, depois de deixar a equipe de De Niro em 2019, não conseguiu trabalhar por 4 anos, apesar de ter se candidatado a mais de 600 empregos. O estresse a deixou lutando contra a ansiedade, a depressão e a perda de confiança. As responsabilidades de Robinson também foram além do normal. Ela gerenciou a vida pessoal emaranhada de De Niro, que em determinado momento incluiu fazer malabarismos com as interações dele com uma esposa, uma ex e uma nova namorada, misturando ainda mais seus limites pessoais e profissionais. Robinson processou De Niro por discriminação de gênero e retaliação, pedindo uma indenização de 12 milhões de dólares. Ela diz que o comportamento de De Niro foi além do microgerenciamento, alegando que ele frequentemente usava linguagem sexista, menosprezava as mulheres da equipe e era rápido em retaliar. No entanto, durante o interrogatório, suas alegações foram rebatidas. Os advogados de De Niro apontaram que seu funcionário mais bem pago era uma mulher, e que um colega, homem da Canal Productions, ganhava muito menos do que o salário de os 300 mil dólares de Robinson. Em seu depoimento, Robinson relatou casos específicos do suposto temperamento de De Niro, incluindo uma ligação de Natal em 2017, em que ele teria gritado com ela por não conseguir localizar presentes. A ligação, segundo ela, foi incrivelmente dolorosa, um dos muitos momentos que, segundo ela, tornaram o trabalho emocionalmente desgastante. De Niro, que apresentou uma reconvenção contra Robinson no valor de 6 milhões de dólares, acusa-a de violar seus deveres. Ele insiste que sempre respeitou Robinson, mas o julgamento teve uma reviravolta dramática, quando De Niro se irritou na sala do tribunal, gritando: "Que vergonha, Chase Robinson!" Ele rapidamente pediu desculpas, mas a explosão levantou dúvidas sobre a autenticidade de sua imagem pública tranquila. O julgamento teve uma reviravolta dramática, quando foram apresentadas gravações de áudio secretas feitas por Robinson. Essas gravações mostram Robinson e um colega de trabalho discutindo a vida pessoal de De Niro, incluindo um comentário do contador do ator, Michael Tesh, que se refere a Tiffany Chen, a namorada de De Niro, como uma psicopata. Robinson também falou abertamente sobre seus relacionamentos tumultuados com figuras importantes da vida de De Niro. Ela descreveu a ex-mulher de De Niro, Grace Hightower, como maluca, e o demônio que você conhecia, Tess, acusando-a de bullying e intimidação. O relacionamento de Robinson com Chen, que é ator e especialista em artes marciais, foi igualmente contencioso. Robinson alega que Chen tinha ciúmes do vínculo que ela compartilhava com De Niro e se esforçava para afastá-la de suas vidas. Além disso, as queixas de Robinson com Jane Rosenthal, parceira de negócios de De Niro e CEO da Tribeca Enterprises, também foram expostas. Ela alegou que Rosenthal a impediu ativamente de buscar oportunidades de carreira no desenvolvimento e produção de filmes, citando uma série de contratempos profissionais que sufocaram seu crescimento e suas ambições. Apesar de seu desejo de ir além da função de assistente, Robinson se sentia presa em um ciclo de subserviência, incapaz de se libertar dos limites de seu trabalho. De Niro, no entanto, negou veementemente todas as acusações de Robinson.
descartando-as como todas sem sentido. Em um contra-ataque agressivo, ele entrou com uma ação judicial, acusando Robinson de desviar 5 milhões de milhas de passageiro frequente e cobrar milhares de dólares em despesas não autorizadas no cartão American Express Gold de sua empresa. Sua equipe jurídica pintou Robinson como alguém que passava os dias de trabalho assistindo a Netflix e alegando falsamente estar sobrecarregada e pouco valorizada. O drama no tribunal se intensificou quando os advogados de De Niro apresentaram provas sugerindo que Robinson havia negligenciado suas responsabilidades, especialmente ao lidar com um problema de mofo na casa de De Niro, no Upper East Side. Em vez de abordar a questão, Robinson supostamente zombou dos problemas de saúde de Chen, chamando-a de sociopata, com síndrome de Munchausen. Apesar dos luxuosos benefícios que Robinson teve durante o tempo em que trabalhou para De Niro, incluindo viagens aéreas gratuitas, bônus de Natal elevados e até mesmo um relógio Rolex, ela agora se vê lutando contra a contraproposta. A equipe jurídica de De Niro argumenta que Robinson explorou sua posição para obter ganhos pessoais, usando os recursos da empresa para promover sua própria agenda, inclusive viajando para Londres com fundos da empresa para apresentar um projeto de filme pessoal a um produtor. Um júri federal em Manhattan condenou a Canal Productions, empresa de Robert De Niro, por discriminação de gênero e retaliação contra Robinson. O júri impôs à Canal Productions o pagamento de os 1,2 milhão a Robinson, que será pago em 2 parcelas de os R$ cada. Entretanto, o próprio De Niro não foi considerado pessoalmente responsável pela discriminação de gênero ou retaliação. Esse problema com seu assistente não foi o único escândalo ou drama registrado abertamente que esteve ligado a De Niro. Se você o segue ativamente nas redes sociais, já deve ter visto um ou mais vídeos que apontam para a briga entre De Niro e o presidente eleito Donald Trump. De Niro vs Trump. Robert De Niro, um dos maiores críticos de Trump, está em uma missão para derrubar o ex-presidente. Depois de criticá-lo como o astro de uma comédia trágica e idiota, De Niro está de volta, desta vez em um anúncio oficial de reeleição de Joe Biden intitulado Snapped. No anúncio de 30 segundos, De Niro não se contém, criticando Trump por sua obsessão por redes sociais, comentários idiotas e total desrespeito à Declaração de Direitos. De tweets à meia-noite a beber alvejante, passando por gás lacrimogênio em cidadãos para uma sessão de fotos, sabíamos que Trump era louco quando era presidente, diz De Niro. Então ele perdeu a eleição de 2020 e surtou. O anúncio tem fortes vibrações de Sucessão, com violinos tensos e um estilo de edição que parece saído diretamente daquela comédia trágica e idiota, até mesmo a fonte. De Niro adverte que Trump está armando uma ditadura e ameaçando acabar com a Constituição, levando o país à beira de um banho de sangue. Ele termina dizendo que o astro de reality show que se tornou político está em busca de vingança e fará de tudo para obtê-la. Mas assim como o discurso de De Niro repercutiu na mídia, a National Association of Broadcasters, NAB, se viu no meio do caminho. Eles haviam planejado homenagear De Niro com o prestigioso prêmio Leadership Foundation's Service to America Award, destinado a reconhecer aqueles que causaram um impacto social positivo. No entanto, após a explosão de alto nível de De Niro, eles temiam que suas observações pudessem ofuscar o foco do evento em filantropia e união. Um porta-voz da NAB explicou que a decisão de rescindir o prêmio foi tomada para preservar uma atmosfera bipartidária. Embora apoiassem o direito de De Niro de expressar suas opiniões, eles queriam evitar qualquer controvérsia que pudesse desviar a atenção do objetivo principal do evento. Apesar do desprezo, De Niro, sempre profissional, reagiu com elegância. Ele emitiu uma declaração expressando seu apoio à missão da NAB, acrescentando que desejava sucesso em seu trabalho. Enquanto isso, Trump não estava disposto a deixar passar os comentários do ator. Ele foi à sua plataforma de rede social, Truth Social, onde chamou De Niro de patético e redobrou a rivalidade. O vai-vem entre as duas figuras de alto nível só aumentou o drama, capturando a atenção do público e transformando a rixa em um espetáculo de mídia que obscureceu as linhas entre Hollywood e a política. O drama entre Donald Trump e Robert De Niro atingiu novos patamares com a cena chocante que aconteceu do lado de fora de um tribunal de Manhattan. De Niro, sempre um crítico declarado, assumiu o centro do palco durante uma coletiva de imprensa organizada pela campanha do presidente Joe Biden. O momento foi crítico, pois ocorreu no momento em que os argumentos finais do julgamento de Trump sobre o caso do dinheiro secreto estavam em andamento, um caso que já estava causando um frenesi na mídia. Fiel à sua forma, De Niro não se conteve. Ele atacou Trump, chamando-o de tirano e palhaço, lançando uma crítica inflamada ao ex-presidente que o pintou como uma figura perigosa tanto para o país quanto para o mundo. A aparição de De Niro não foi por acaso.
ele apareceu para apoiar a campanha de Biden-Harris, ao lado do ex-policial do Capitólio Harry Dunn e do ex-policial metropolitano de D.C. Michael Fanoni, ambos que participaram dos tumultos no Capitólio. A mensagem de De Niro foi clara. Se Trump fosse reeleito, a nação estaria em apuros, alertando que palhaços, que não são levados a sério, geralmente se transformam em ditadores brutais. Trump, que nunca deixa passar um insulto, respondeu rapidamente em sua plataforma Truth Social. Em sua postagem, Trump apelidou De Niro de maluco e o acusou de ter um caso incurável de síndrome de derramamento de Trump. Trump não parou por aí, afirmando que a carreira de De Niro havia afundado desde que ele se envolveu na política, acusando o ator de destruir seus filmes, sua arte e sua marca. Tudo por causa de sua posição política. O ex-presidente também atacou o confronto de De Niro com seus apoiadores do lado de fora do tribunal, onde Trump afirmou que De Niro enfrentou uma força muito maior do que a esquerda radical, em uma discussão acalorada que incluiu De Niro chamando os fãs de Trump de gangsters. Esse confronto público não é um fato isolado. De Niro já apareceu no The View e foi censurado por usar palavrões ao criticar Trump. Quer você o ame ou o odeie, De Niro deixou clara sua posição. Ele não é fã de Trump e não tem medo de se manifestar. A saga atingiu seu clímax na sexta-feira, quando Trump foi considerado culpado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais. Foi uma decisão histórica, tornando Trump o primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente. Mas Trump, que nunca admite a derrota, prometeu recorrer do veredicto, continuando a manter sua inocência diante das acusações. De Niro, no entanto, parece ter ficado satisfeito com o resultado. Na estreia de seu novo filme, Ezra, ele foi questionado sobre o veredicto e respondeu com uma declaração simples, mas poderosa. A justiça foi feita. Imagine como De Niro ficou chocado depois de ouvir sobre a vitória de Donald Trump nas eleições. Um resultado que claramente o abalou profundamente. As pessoas que estavam por perto viram De Niro, parecendo frustrado e irritado, ir até um telefone público na esquina. Ele pegou o fone. Seu rosto era uma mistura de incredulidade e pura raiva. Enquanto discava, os transeuntes captaram partes de sua conversa, que rapidamente se intensificou. De acordo com o pessoal da Paddy Power News, a voz de De Niro era de urgência e descrença, enquanto ele falava com um cara chamado Vinny. Quem é esse? Vinny? O que aconteceu? Ele gritou claramente desesperado por alguma explicação. Mas a resposta de Vinny foi direta. Tivemos um problema. Esperando por uma boa notícia, De Niro insistiu. Como assim tivemos um problema? Kamala ganhou, certo? A resposta de Vinny encerrou o assunto. Tentamos de tudo, mas Trump é o presidente. É isso aí. De Niro se quebrou com a voz trêmula, enquanto se engasgava. Não consigo acreditar nisso, porra! Após a ligação, De Niro se descontrolou, batendo o receptor do telefone público com tanta força que ecoou pela rua, e seus xingamentos o acompanharam. As pessoas na calçada pararam, observando enquanto ele chutava a cabine telefônica com pura raiva, deixando para trás um rastro de vidro e detritos. Não se tratava apenas da vitória de Trump. Era a frustração crua de De Niro em relação a um cenário político contra o qual ele se manifestava há anos. Não é estranho disparar contra Trump. De Niro tem falado em se mudar para o Canadá desde que Trump assumiu o cargo. Mas essa explosão foi algo diferente. Um nível totalmente novo de fúria que mostrou o quanto a vitória de Trump o atingiu. Enquanto isso, na Flórida, Trump estava se deliciando com sua vitória. Em um comício em West Palm Beach, ele subiu ao palco cheio de arrogância, chamando Kamala na frente de uma multidão animada. Kamala, vá buscar sua maldita urna eleitoral! Provocou ele, alimentando-se da energia da multidão. De um lado, De Niro destruindo uma esquina de Nova York, e do outro, Trump incitando seus apoiadores. A cena toda destacou a profunda divisão que essa eleição provocou. Naquele momento, De Niro não era apenas um astro de cinema, mas um nova-iorquino que estava sentindo o peso de tudo isso. E sua resposta crua e sem filtros deixou uma marca que obscureceu as linhas entre celebridade e cidadão em um país que se sentia mais dividido do que nunca. No entanto, De Niro não está apenas falando o que pensa. Há muito tempo, ele é um defensor da justiça social, usando sua celebridade para apoiar causas em que acredita. Sua luta contra Trump é apenas parte de seu ativismo mais amplo, no qual ele se manifestou sobre questões como desigualdade, direitos humanos e corrupção política. Em entrevistas, De Niro disse que acredita que o estilo de liderança de Trump prejudica os valores da democracia. Ele pediu união e compaixão, alertando que a política de divisão que Trump representa é uma ameaça aos princípios fundamentais da nação. Mesmo diante da controvérsia, De Niro não se desculpa. Ele deixou claro que continuará a se manifestar contra Trump e outros que ele acredita serem prejudiciais ao país. Para De Niro, ficar em silêncio não é uma opção. Clique em um dos cartões em sua tela para ver mais vídeos como este.